Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 25. Apesar de a Sra. Jennings ter o hábito de passar uma grande parte do ano nas casas de seus filhos e amigos, tinha sua própria residência. Desde a morte de seu marido, que tinha sido negociante de sucesso em uma parte elegante da cidade, ela havia passado todos os invernos em uma casa numa das ruas próximas da Praça Portman. Seus pensamentos começaram, com a aproximação do mês de janeiro, a voltar-se para esta casa, e até lá ela pediu que as duas senhoritas Dashwood a acompanhassem, abruptamente e de forma bastante inesperada. Elinor, sem reparar na mudança de cor no rosto de sua irmã e a expressão animada que não demonstrava qualquer indiferença ao plano, imediatamente recusou, agradecida, porém, resolutamente, em nome das duas, acreditando estar expressando os desejos de ambas. O motivo alegado era sua determinação de não abandonar a mãe naquela época do ano. A Sra. Jennings recebeu a recusa com alguma surpresa e repetiu o convite imediatamente. Ó céus, tenho certeza que a sua mãe passará muito bem sem vocês, e peço que me agraciem com sua companhia, pois estou bastante decidida a tê-la. Não acho que serão qualquer inconveniência para mim, pois não farei qualquer esforço por vocês. Só mandarei Betty por carruagem alugada, e acho que posso pagar por isso. Nós três podemos ir muito bem na minha, e quando estivermos na cidade, se não quiserem ir para onde eu for, tudo bem, podem sempre sair com uma de minhas filhas. Tenho certeza que sua mãe não fará objeção, pois tive tanta sorte em me livrar de seus próprios filhos que ela me achará a pessoa adequada para assumir responsabilidade por vocês. E se não fizer com que pelo menos uma de vocês esteja bem casada antes do fim da visita, não será culpa minha. Falarei bem de vocês para todos os jovens, podem confiar. Tenho uma ideia, disse Sir John, que a senhorita Marianne não fará objeção a esse esquema, se sua irmã mais velha for convencida. É muito triste que ela não tenha um pouquinho de diversão só porque a senhorita Dashwood não o deseja. Então, aconselharia vocês duas a irem para a capital, quando estiverem cansadas de Breton, sem dizer uma palavra à senhorita Dashwood. Não, exclamou a Sra. Jennings. Claro que ficarei muito feliz com a companhia da senhorita Marianne. Se a senhorita Dashwood for ou não, só que acho que quanto mais melhor, e pensei que seria mais confortável para elas estarem juntas, porque se cansarem de mim, podem conversar uma com a outra e rir do meu jeito antiquado pelas minhas costas. Mas uma ou a outra, se não ambas, tenho que levar. Deus que me ajude. Como acham que consigo viver me distraindo sozinha, tendo me acostumado a ter Charlotte comigo até o inverno passado? Vamos, senhorita Marianne, vamos fechar acordo com um aperto de mãos. E se a senhorita Dashwood mudar de ideia, melhor ainda. Agradeço-lhe, senhora, agradeço-lhe sinceramente, disse Marianne, acaloradamente. Seria eternamente grata por seu convite, e me daria tanta alegria. Sim, quase a maior alegria que consigo imaginar, poder aceitá-lo. Mas minha mãe, minha querida e gentil mãe, compreendo a justiça do que Elinor disse, e se ela fosse ficar menos feliz ou menos confortável, devido à nossa ausência, nada me tentaria deixá-la. Não deveria, não deve, ser uma dificuldade. A Sra. Jennings repetiu que assegurava que a Sra. Dashwood passaria muito bem sem elas. E Elinor, que agora compreendia a irmã, e viu a que nível de indiferença a todas as outras coisas seu desejo de estar com Eloby novamente a levava. Não se opôs mais ao plano. Meramente submeteu-o à decisão da mãe, de que, contudo, não esperava receber qualquer apoio em sua tentativa de impedir a visita, que Elinor não aprovava em relação a Marianne e que, por sua própria conta, tinha motivos particulares para evitar. O que quer que Marianne desejasse, sua mãe ficaria ansiosa por promover. Elinor não poderia esperar influenciar a mãe a ter cautela ao conduzir um assunto em relação ao qual nunca havia conseguido esperar desconfiança, e não ousava explicar o motivo para sua própria falta de desejo de ir a Londres. Que Marianne, melindrosa como era, absolutamente ciente dos modos da Sra. Jennings e invariavelmente desgostosa com o mesmo, pudesse deixar de lado todas as inconveniências e desconsiderar tudo que era mais ofensivo a seus sentimentos irritáveis, em busca de um único objetivo. Era prova tão forte, tão completa da importância de tal objetivo para ela, que Elinor, apesar de tudo o que havia ocorrido, não estava preparada para testemunhar. Ao ser informado do convite,
A senhora Dashwood, convencida de que tal excursão produziria muitos divertimentos para ambas as filhas e, percebendo, através de toda a sua atenção afetuosa, o quanto Marianne queria ir, não quis nem ouvir falar sobre recusarem a oferta por sua própria causa. Insistiu que ambas a aceitassem imediatamente e começou a prever, com sua costumeira alegria, diversas vantagens que todas obteriam com tal separação. "Estou felicíssima com o plano", exclamou ela. "É exatamente o que eu desejava. Margaret e eu nos beneficiaremos dele tanto quanto vocês. Quando vocês e os Middleton se forem, ficaremos tão quietas e felizes juntas, com nossos livros e nossas músicas. Vão encontrar Margaret muito mais madura quando voltarem. Tenho um pequeno plano de alterar seus quartos também, que agora pode ser realizado sem inconveniência para ninguém. Estão certíssimas em irem para a capital. Por mim, toda jovem da classe de vocês se familiarizaria com os modos e as diversões de Londres. Estarão sob os cuidados de uma mulher boa e maternal, cuja gentileza com vocês é indubitável. E provavelmente verão seu irmão, quaisquer que sejam seus defeitos, ou os defeitos de sua esposa, quando considero de quem ele é filho, não aguento vê-los tão distantes uns dos outros." "Apesar de, com sua costumeira ânsia por nossa felicidade", disse Elinor, "a senhora ter explicitado todos os impedimentos ao plano que lhe ocorreu, ainda há uma objeção que, em minha opinião, não pode ser tão facilmente removida." O sorriso de Marianne se extinguiu. "E o que", disse a senhora Dashwood, "irá, minha querida e prudente Elinor sugerir? Que formidável obstáculo ela agora mencionará? Pode nos falar sobre os gastos da viagem?" "Minha objeção é esta. Apesar de ter uma boa opinião do coração da senhora Jennings, ela não é uma mulher cuja companhia possa nos dar prazer, ou cuja proteção vá nos dar status." "Isso é bem verdade", respondeu sua mãe. "Mas quase não ficarão só em companhia dela, separadas de outras pessoas, e quase sempre aparecerão em público com Lady Middleton." "Se Elinor se deixar afugentar por sua antipatia em relação à senhora Jennings", disse Marianne, "isso não precisa impedir que eu aceite seu convite. Não tenho tais escrúpulos, e estou certa de que poderia aguentar todas essas coisas desagradáveis com bem pouco esforço." Elinor não conseguiu segurar um sorriso perante tal demonstração de indiferença em relação aos modos de uma pessoa com a qual ela frequentemente tinha dificuldade em persuadir Marianne a agir de forma minimamente educada. E decidiu que, se sua irmã insistisse em ir, ela também iria, pois não achava adequado que Marianne se deixasse guiar somente por seu próprio juízo, ou que a senhora Jennings ficasse à mercê de Marianne todas as horas que passasse em casa. Foi mais fácil para ela aceitar a decisão que tomou ao lembrar-se de que Edward Ferrars, de acordo com Lucy, não estaria na capital antes de fevereiro, e que a visita delas, caso não houvesse nenhuma extensão desarrazoada, poderia terminar antes disso. "Gostaria que as duas fossem", disse a senhora Dashwood. "Estas objeções são absurdas. Se divertirão muito em Londres, especialmente por estarem juntas. E se Elinor dignar-se a ter expectativas de diversão, a anteveria de diversas fontes, poderia, talvez, ter a expectativa de divertir-se estreitando laços com a família de sua cunhada." Elinor já havia desejado, em muitas ocasiões, ter a oportunidade de tentar fazer com que sua mãe não contasse tanto com a ligação entre ela e Edward, de modo que o choque pudesse ser menor quando a verdade fosse revelada. E agora, com tal investida, apesar de não esperar ter muito sucesso, forçou-se a começar seu plano dizendo, com tanta calma quanto conseguia: "Gosto muito de Edward Ferrars e sempre ficarei feliz em vê-lo. Mas quanto ao resto da família, sou perfeitamente indiferente quanto a conhecê-los ou não." A senhora Dashwood sorriu e não disse nada. Marianne levantou o olhar em espanto, e Elinor pensou que deveria ter ficado calado no final das contas. Após conversarem mais um pouco, ficou decidido que o convite deveria ser inteiramente aceito. A senhora Jennings recebeu a informação com bastante alegria, e muitas asseverações de gentileza e cuidado. Não foi uma fonte de prazer somente para ela. Sir John ficou deliciado, pois para um homem, cuja principal ansiedade era o medo de ficar sozinho, a aquisição de 2 habitantes adicionais em Londres era algo importante. Até mesmo Lady Middleton se deu ao trabalho de expressar seu encanto, que era um esforço e tanto para ela. Quanto às senhoritas Steele, especialmente Lucy,
Elas nunca haviam ficado tão felizes quanto ao saber da notícia. Elinor sujeitou seu arranjo que ia de encontro a seus desejos com menos relutância do que esperava. Ela não se importava mais com ir para a capital ou não, e quando via sua mãe tão feliz com o plano, e sua irmã com uma aparência tão extasiada, elevada para além de sua alegria costumeira, não podia ficar insatisfeita com a causa, e não se permitia desconfiar da consequência. O júbilo de Mariane estava quase que um degrau acima da felicidade, de tão grande que era a exaltação de seu humor e sua impaciência em partir. Sua falta de vontade de abandonar a mãe era a única coisa que a acalmava. E, no entanto, no momento da despedida, sua tristeza neste sentido foi enorme. A aflição da mãe não foi menor, e Elinor era a única das três que parecia considerar que a separação não seria eterna. Partiram na primeira semana de janeiro. A família Middleton as seguiria dentro de uma semana, mais ou menos. As senhoritas Steele ficaram em seus lugares em Barton Park e só iriam embora com o resto da família. Capítulo 26. Elinor não podia se encontrar dentro de uma carruagem com a senhora Jennings, começando uma viagem até Londres sob sua proteção e como sua convidada, sem se indagar quanto à sua própria situação. Sua relação com a referida senhora era tão curta, suas idades e temperamentos não combinavam, e ela havia feito tantas objeções contra tal medida apenas alguns dias atrás. Mas todas essas objeções haviam, com aquele feliz ardor da juventude que Mariane e sua amiga partilhavam, sido superadas e desconsideradas, e Elinor, apesar de todas as ocasionais dúvidas quanto à constância de Willoughby, não pôde testemunhar o elevo de expectativa que preenchia a alma e transparecia pelos olhos de Mariane, sem sentir o desânimo de seu próprio estado de espírito, em comparação e com que felicidade partilharia da situação de Mariane para ter o mesmo objetivo animador, a mesma possibilidade de esperança. Um período curto, bastante curto, agora decidiriam quais eram as intenções de Willoughby. Provavelmente já estariam na capital. A ansiedade de Mariane por partir demonstrava sua confiança em encontrá-lo lá. E Elinor estava decidida a não só obter todas as informações novas sobre o caráter dele, que sua própria observação ou os conhecimentos de outros pudessem lhe dar, como também a observar o comportamento dele em relação à sua irmã com atenção absoluta, para poder discernir quem ele era e o que pretendia, antes que muitos encontros pudessem ocorrer. Caso o resultado de suas observações fosse desfavorável, ela estava determinada a abrir os olhos de sua irmã em todas as oportunidades. Caso fosse o contrário, seus esforços seriam diferentes. Ela deveria, então, aprender a evitar todas as comparações egoístas e a banir todos os pesares que pudessem diminuir sua satisfação com a felicidade de Mariane. Viajaram por 3 dias, e o comportamento de Mariane durante a viagem era uma feliz amostra do que podia se esperar que sua complacência e seu companheirismo para com a senhora Jennings seriam no futuro. Sentou-se em silêncio quase o caminho todo, absorta por suas próprias meditações, quase nunca falando voluntariamente, exceto quando qualquer objeto de beleza pitoresca arrancava dela uma exclamação de deleite, exclusivamente direcionada à irmã. Para compensar tal comportamento, Elinor tomou posse imediata do posto de civilidade que havia proposto para si, comportando-se com a maior cortesia em relação à senhora Jennings, falando com ela, rindo com ela e ouvindo-a falar sempre que podia. E a senhora Jennings, por sua vez, tratou-as ambas com toda a gentileza, foi solícita em todas as ocasiões para que ficassem à vontade e se divertissem. E só lamentou não ter podido fazer com que as duas escolhessem suas próprias refeições na estalagem, e não ter conseguido fazer com que confessassem se preferiam salmão ou bacalhau, aves cozidas ou costeletas de vitela. Chegaram à capital por volta das 3 horas do dia seguinte, contentes por estarem livres após tal jornada do confinamento da carruagem, e prontas para aproveitar o luxo de uma boa lareira. A casa era bela e bem decorada, e as jovens foram imediatamente colocadas em um cômodo muito confortável. Havia sido de Charlotte, e uma paisagem colorida, feita por ela, estava pendurada sobre a lareira, como prova de que os 7 anos que passou em uma famosa escola da capital surtiram algum efeito.
Como o jantar só ficaria pronto 2 horas depois de sua chegada, Elinor decidiu usar o intervalo de tempo para escrever para a mãe e sentou-se para este fim. Dentro de alguns momentos, Marianne fez a mesma coisa. Estou escrevendo para casa, Marianne, disse Elinor. Não seria melhor adiar sua carta por 1 dia ou 2? Não estou escrevendo para a mamãe, respondeu Marianne apressadamente, como se quisesse evitar outras perguntas. Elinor não disse mais nada. Ocorreu-lhe imediatamente que devia estar escrevendo para Willoughby, e a conclusão que se seguiu foi que, por mais misteriosamente que quisessem conduzir as coisas, esta convicção, apesar de não ser inteiramente satisfatória, deu-lhe prazer, e continuou sua carta com mais alacridade. Marianne terminou a sua dentro de alguns minutos. Em comprimento, não era mais do que um bilhete. Foi dobrada, selada e endereçada com ansiosa rapidez. Elinor pensou ter podido reconhecer um grande W no endereço, e assim que terminou, Marianne tocou o sino e pediu para o lacaio que o respondeu enviasse a carta para ela por correio expresso. Isso decidiu a questão de vez. Seu humor continuou extremamente bom, mas havia uma ansiedade nele que impedia que sua irmã ficasse muito feliz, e tal agitação aumentou conforme a noite passava. Mal conseguiu jantar, e quando voltaram para a sala de estar, parecia estar ouvindo nervosamente toda a carruagem que passava. Foi uma grande satisfação para Elinor que a senhora Jennings, ficando bastante ocupada em seu próprio quarto, viu pouco do que se passou. Os utensílios do chá foram trazidos, e Marianne já havia se decepcionado mais de uma vez com batidas na porta do vizinho, quando uma batida alta foi repentinamente ouvida, e não podia ser confundida com alguém batendo em qualquer outra casa. Elinor teve a certeza de que anunciaria a chegada de Willoughby, e Marianne levantou-se e andou em direção à porta. Todos ficaram em silêncio, não poderiam aguentar muito mais tempo. Ela abriu a porta, deu alguns passos em direção às escadas e, após ouvir alguns segundos, voltou para o quarto em tal estado de agitação que só a certeza de tê-lo ouvido poderia produzir. No enlevo de seus sentimentos, não pôde se impedir de exclamar: "Oh, Elinor, é Willoughby! É ele! Sim!" E parecia quase pronta a se jogar nos braços dele, quando o coronel Brandon apareceu. O choque era grande demais para que aguentasse com calma. Então, ela imediatamente saiu do cômodo. Elinor também ficou decepcionada, mas ao mesmo tempo, sua consideração pelo coronel Brandon fez com que ela desse as boas-vindas a ele, e se sentia um pouco triste por ele, sendo tão afeiçoado a sua irmã, ter percebido que ela só sentia amargura e decepção ao vê-lo. Viu imediatamente que ele não havia deixado de reparar e que havia observado Marianne, enquanto esta saía da sala, com tamanha surpresa e preocupação, que mal pôde agir de forma cortês para com Elinor. "Sua irmã está doente?" perguntou ele. Elinor respondeu, com alguma aflição, que estava, sim, e então falou de dores de cabeça, mau humor e outras fadigas, de tudo a que pudesse atribuir, sem mentir, o comportamento de sua irmã. Ouviu-a com a mais honesta atenção, mas, parecendo recobrar-se, não disse mais nada sobre o assunto. E começou imediatamente a falar sobre seu prazer em vê-las em Londres e a fazer as perguntas de sempre sobre a viagem e os amigos que haviam deixado para trás. Deste modo calmo, com muito pouco interesse de ambos os lados, continuaram a conversar. Os dois sem muito ânimo e com seus pensamentos concentrados em outras coisas. Elinor queria muito perguntar se Willoughby estava na cidade, mas temeu causar-lhe dor, mencionando seu rival. E, eventualmente, só para dizer alguma coisa, perguntou a ele se tinha estado em Londres desde a última vez que se viram. "Sim", respondeu ele, um pouco envergonhado, "quase que o tempo todo. Estive em Delaford 1 ou 2 vezes, por alguns dias, mas nunca pude voltar para Burton." Isto, e o modo como foi dito, imediatamente trouxe de volta a lembrança de Elinor a forma como ele havia deixado o local e a inquietação e suspeitas que havia causado a senhora Jennings. E temeu que sua pergunta houvesse implicado muito mais curiosidade sobre o assunto do que jamais sentira. A senhora Jennings logo entrou. "Oh, coronel!" exclamou ela com sua costumeira alegria barulhenta. "Estou tremendamente feliz em vê-lo. Desculpe não poder ter vindo antes. Peço desculpas, mas fui forçada a me organizar um pouco, resolver meus assuntos, pois faz muito tempo que não venho para casa, e sabe que sempre temos um monte de pequenas coisinhas para fazer, após ficarmos fora por muito tempo. Também tive Cartwright para resolver."
Meu Deus, fiquei ocupada como uma abelha desde a hora do jantar. Mas diga-me, coronel, como descobriu que eu estaria na capital hoje? Tive o prazer de ouvir a notícia na casa do Sr. Palmer, onde jantei. Oh, é mesmo? Bem, e como estão todos por lá? Como vai, Charlotte? Aposto que está de um bom tamanho agora. A Sra. Palmer parecia estar bastante bem, e me pediram que contasse à senhora que certamente haverá amanhã. Sim, claro, pensei que iria. Bom, coronel, trouxe 2 jovens damas comigo. Veja, quer dizer, estamos vendo uma delas agora. Mas há mais uma em algum lugar. Sua amiga, a senhorita Marianne, também veio. Que o senhor ficará feliz em saber. Não sei o que você e o Sr. Willoughby farão entre os dois, em relação a ela. Sim, é muito bom ser jovem e bonita. Bem, eu já fui jovem, mas nunca muito bonita. Azar meu. Contudo, consegui um marido muito bom, e não sei o que mais a mulher mais bela do mundo poderia fazer. Ah, pobre homem, ele morreu há 8 anos e está melhor assim. Mas, coronel, para onde ter ido, desde que nos despedimos? E como seu assunto se resolveu? Vamos lá, sem segredos entre amigos. Ele respondeu com sua costumeira brandura todas as perguntas dela, mas sem satisfazê-la quanto a nenhuma. Elinor começou a fazer o chá, e Marianne foi obrigada a aparecer novamente. Após sua entrada, o coronel Brandon ficou mais pensativo e silencioso do que estava antes, e a senhora Jennings não conseguiu convencê-lo a ficar por muito mais tempo. Nenhum outro visitante apareceu aquela noite, e as damas concordaram, unanimemente, a ir para a cama cedo. Marianne levantou-se na manhã seguinte com um humor recobrado e a aparência alegre. A decepção da noite anterior parecia ter sido esquecida, com a expectativa do que aconteceria naquele dia. Não fazia muito tempo que tinham terminado o café da manhã, quando a carruagem da Sra. Palmer estacionou à porta, e dentro de alguns minutos ela entrou rindo num cômodo, tão feliz por vê-las todas que era difícil dizer se ela estava mais contente em rever a mãe ou as senhoritas Dashwood. Estava surpresa por terem vindo à capital, apesar de ser o que ela esperava o tempo todo. Aborrecida por terem aceito o convite da mãe dela, após terem recusado o seu próprio. Apesar de que, ao mesmo tempo, ela nunca as teria perdoado se não tivessem vindo. O Sr. Palmer ficará tão feliz em vê-las, disse ela. O que você acha que ele disse quando ouviu que você vinha, mamãe? Esqueci agora o que foi, mas foi uma coisa tão engraçada. Após 1 hora ou 2 passadas no que sua mãe chamava de conversa confortável, ou em outras palavras, todo tipo de pergunta relativa a todos os seus conhecidos, do lado da senhora Jennings, e risadas sem motivo, do lado da senhora Palmer, esta última propôs que todas as acompanhassem a algumas lojas que tinha que visitar aquela manhã, com o que a senhora Jennings e Elinor prontamente consentiram, tendo também compras a fazer. E Marianne, apesar de ter recusado primeiro, também foi convencida a ir. Aonde quer que fossem, era evidente que ela estava sempre alerta, especialmente em Bond Street, onde a maior parte das tarefas delas foi realizada. Seu olhar estava sempre procurando, e em qualquer loja onde o grupo estivesse, sua mente estava igualmente abstraída de tudo que tivesse à sua frente, de tudo o que interessava e ocupava as outras. Irrequieta e insatisfeita em todos os lugares, sua irmã não conseguiu obter sua opinião sobre nenhum artigo que queria comprar, por mais que fosse relativo a ambas. Estava apenas impaciente para voltar para casa e só conseguia com dificuldade controlar seu aborrecimento com a Sra. Palmer, cujos olhos detectavam tudo que fosse bonito, caro ou novo, e que ficava louca para comprar tudo. Não decidia por nada e desperdiçava seu tempo em encanto e indecisão. Já estava no fim da manhã quando voltaram para casa, e assim que entraram, Marianne voou para o andar de cima. Quando Elinor a seguiu, encontrou-a virando de costas para a mesa, com uma expressão cabisbaixa que indicava que nenhum Willoughby havia estado lá. Nenhuma carta foi deixada para mim enquanto estivemos fora? Disse ela para o lacaio que entrava com as compras. A resposta foi negativa. Tem certeza absoluta? Respondeu ela. Tem certeza que nenhum criado, nenhum mensageiro deixou alguma carta ou bilhete? O homem respondeu que ninguém havia deixado nada. Que estranho, disse ela em voz baixa e decepcionada, enquanto se virava para a janela. Que estranho mesmo, repetiu Elinor para si mesma, olhando para sua irmã com inquietude. Se ela não tivesse certeza que ele estava na cidade, não teria escrito para ele como fez. Teria escrito para a Combe Magna. E se ele estiver na cidade, que estranho ele não vir, nem escrever. Oh, minha querida mãe, você deve ter agido errado ao permitir que o noivado entre uma filha tão jovem e um homem tão pouco conhecido fosse conduzido de maneira tão duvidosa, tão misteriosa.
Anseio por perguntar, e como seria minha interferência recebida? Decidiu, após considerar que se as aparências continuassem por muitos outros dias tão desagradáveis quanto então estavam, ela declararia para a mãe, da forma mais enfática, a necessidade de sérias perguntas sobre o caso. A senhora Palmer e duas velhas senhoras, amigas íntimas da senhora Jennings, que esta havia encontrado e convidado pela manhã, jantaram com elas. A primeira foi-se embora logo após o chá para cumprir seus compromissos noturnos, e Elinor foi obrigada a ajudar a formar um grupo para jogar whist com as outras. Marianne não ajudava em nada nessas ocasiões, pois nunca quis aprender o jogo, mas apesar de seu tempo estar livre, a noite não deu mais prazer a ela do que para Elinor, pois foi passada com toda a ansiedade da expectativa e a dor da decepção. Às vezes tentava ler por alguns minutos, mas o livro era logo deixado de lado, e ela retornava à tarefa mais interessante de andar de um lado para o outro da sala, pausando por um momento, sempre que passava pela janela, com a esperança de ouvir a tão aguardada batida. Capítulo 27. Se este tempo bom durar muito mais, disse a senhora Jennings, quando se encontraram para um café da manhã no dia seguinte, Sir John não vai gostar de sair de Berton na semana que vem. É triste para um esportista perder um dia de prazer. Pobres almas, sempre fico com pena deles quando perdem. Parecem levar tão a sério. É verdade, exclamou Marianne em voz alegre, e andou até a janela enquanto falava, para examinar o dia. Não havia pensado nisso. Este tempo manterá muitos esportistas no interior. Era uma aventurosa lembrança, e todo o seu bom humor foi restaurado por ela. É mesmo tempo maravilhoso para eles, continuou, enquanto sentava-se à mesa do café com uma expressão feliz. Como eles devem aproveitar, mas, disse com um pouco da anterior ansiedade, não pode durar muito. Nesta época do ano e após tantos dias chuvosos seguidos, certamente teremos muito poucos outros dias de sol. A geada logo chegará e provavelmente será bastante severa. Dentro de 1 ou 2 dias, talvez. Este tempo moderado dificilmente durará muito. Não, talvez possa nevar durante a noite. De qualquer forma, disse Elinor, querendo impedir que a senhora Jennings decifrasse as ideias de sua irmã com tanta clareza quanto ela. Ouso dizer que Sir John e Lady Middleton estarão na cidade até o final da semana que vem. Sim, minha cara, garanto que estarão. Mary sempre consegue fazer as coisas do jeito dela. E agora, conjecturou Elinor em silêncio, ela mandará uma carta para a Combe pelo correio de hoje. Mas se Marianne mandou mesmo a carta, esta foi escrita e enviada em tal segredo que elogiou a observação de Elinor para averiguar o fato. Qualquer que fosse a verdade, por menos contente que Elinor estivesse com a situação, ao ver Marianne de bom humor, não conseguia ficar muito preocupado. E Marianne estava de bom humor, feliz com a brandura do tempo, e mais feliz ainda com a expectativa de geada. Passaram a maior parte da manhã deixando cartões nas casas dos conhecidos da senhora Jennings, para informá-los de que ela estava na cidade. E Marianne ocupou-se o tempo todo observando a direção do vento, olhando as variações do céu e imaginando alterações no ar. Não acha que está mais frio do que estava pela manhã, Elinor? Parece-me que há uma diferença definitiva. Mal consigo manter as mãos quentes, mesmo dentro das luvas. Não estava assim ontem, acho. As nuvens parecem estar se dissipando também, e o sol sairá em breve, teremos uma tarde límpida. Elinor estava achando graça e se condoendo, ao mesmo tempo. Mas Marianne perseverava e via todas as noites, no brilho do fogo e todas as manhãs, na aparência da atmosfera, os sintomas certeiros da geada que se aproximava. As senhoritas Dashwood não tinham mais motivos para insatisfação com o estilo de vida e conhecidos da senhora Jennings do que com o comportamento dela para com elas, que era invariavelmente gentil. Tudo em seus arranjos caseiros era conduzido da forma mais generosa possível, e exceto por alguns amigos de longa data na capital, os quais, para aborrecimento de Lady Middleton, ela nunca havia largado. Ela nunca visitava ninguém que poderia perturbar os sentimentos de suas jovens companheiras. Feliz de se ver em uma situação mais confortável neste quesito do que havia imaginado, Elinor estava bastante disposta a se contentar com a falta de verdadeira diversão em seus grupos, que, em casa ou fora, eram formados somente para jogar cartas e tinham pouco a oferecer que a divertissem. O coronel Brandon, que tinha liberdade de visitar a casa sempre que quisesse, estava com elas quase todos os dias. Vinha para olhar para Marianne e falar com Elinor, que frequentemente tinha mais prazer em conversar com ele
do que em qualquer outra ocorrência diária, mas que via ao mesmo tempo, com muita preocupação, o contínuo afeto dele por sua irmã. Ela temia que sua afeição estivesse ficando mais forte. A entristecia ver a admiração com que ele comumente observava Marianne, e seu estado de espírito estava certamente pior do que em Berton. Cerca de uma semana após a chegada delas, tiveram a certeza de que Willoughby também havia chegado. Seu cartão estava sobre a mesa da sala, quando chegaram do passeio de carruagem matinal. "Céus!" exclamou Marianne. "Ele esteve aqui enquanto estávamos fora." Elinor, exultante por ter certeza de que ele estava em Londres, ousou dizer: "Acredite, ele vai fazer uma nova visita amanhã." Mas Marianne pareceu mal ouvi-la, e com a entrada da Sra. Jennings, escapou com um precioso cartão. Esta ocorrência, apesar de ter melhorado o humor de Elinor, fez com que o humor de sua irmã retomasse toda a sua agitação anterior, e mais ainda. A partir daquele momento, sua mente nunca se acalmou. A expectativa de vê-lo todas as horas de todo o dia fez com que ela não servisse para mais nada. Insistiu em se deixar em casa, na manhã seguinte, quando as outras saíram. Os pensamentos de Elinor ocuparam-se com o que deveria estar acontecendo na casa da Sra. Jennings, em Berkeley Street, durante sua ausência. Mas bastou um breve olhar para sua irmã, ao voltarem, para perceber que Willoughby não havia feito uma segunda visita. Um bilhete foi, naquele momento, trazido e colocado sobre a mesa. "Para mim!" gritou Marianne, avançando apressada. "Não, senhorita, para minha patroa." Mas Marianne, não estando convencida, o pegou imediatamente. "É mesmo para a Sra. Jennings, que irritante!" "Está esperando uma carta, então?" disse Elinor, incapaz de permanecer em silêncio por mais tempo. "Sim, um pouco. Não muito." Após uma curta pausa, disse: "Não confie em mim, Marianne." "Não, Elinor, esta bronca vida de você, logo de você que não confia em ninguém." "Eu?" respondeu Elinor, um pouco confusa. "Asseguro, Marianne, que não tenho nada para contar." "Nem eu," respondeu Marianne energicamente. "Nossas situações são parecidas, então. Nenhuma de nós tem nada para contar. Você, porque não se comunica, e eu, porque não escondo nada." Elinor, chateada com tal acusação de ser reservada demais, a qual não tinha liberdade para refutar, não sabia como insistir para que Marianne se abrisse mais com ela, sob as circunstâncias. A Sra. Jennings logo apareceu, e ao receber o bilhete, leu-o em voz alta. Era de Lady Middleton, anunciando sua chegada à sua casa em Conduit Street na noite anterior, e solicitando a companhia de sua mãe e primas na noite seguinte. Negócios, da parte de Sir John, e uma forte gripe de sua própria parte, impediram-nos de visitá-las em Berkeley Street. O convite foi aceito. Porém, conforme a hora do compromisso se aproximava, sendo necessário, de acordo com as regras básicas da cortesia, que Elinor e Marianne acompanhassem a Sra. Jennings em tal visita, Elinor teve alguma dificuldade em persuadir sua irmã a ir, pois ainda não tinha visto Willoughby, e não estava, portanto, disposta a se divertir fora de casa ou a correr o risco de estar ausente quando ele a visitasse novamente. Elinor descobriu, quando a noite terminou, que a disposição não muda de forma relevante com o lugar de residência, pois apesar de mal ter se estabelecido na cidade, Sir John já havia conseguido juntar ao seu redor quase 20 jovens e diverti-los todos com um baile. Este era um evento, contudo, que Lady Middleton não aprovava. No interior, um baile inesperado era bastante permissível, mas em Londres, onde a reputação de elegância era mais importante e menos facilmente obtida, fazer com que as pessoas soubessem que Lady Middleton havia dado uma pequena festa com 8 ou 9 casais, 2 violinos e uma mera ceia simples sobre o aparador, era assumir um risco muito grande pela gratificação de algumas poucas garotas. O Sr. e a Sra. Palmer faziam parte do grupo. Este último, que elas não viam desde antes de sua chegada na capital, pois ele tomava cuidado para evitar parecer prestar a menor atenção à sogra e, portanto, nunca chegava perto dela, não deu qualquer sinal de reconhecê-las ao entrarem. Olhou brevemente para elas sem parecer saber quem eram e apenas inclinou a cabeça em cumprimento a Sra. Jennings, do outro lado da sala. Marianne olhou ao redor da sala quando entrou. Foi o suficiente, ele não estava lá. E sentou-se, igualmente decidida a não receber ou dar prazer. Após estarem sentados juntos por cerca de 1 hora, o Sr. Palmer caminhou em direção às senhoritas Dashwood para expressar sua surpresa ao vê-las na cidade. Apesar de o Coronel Brandon ter ficado sabendo de sua chegada na casa do próprio Sr. Palmer, e ele mesmo ter dito algo muito engraçado ao ouvir que elas estavam a caminho.
Pensei que ambas estivessem em Devonshire, disse ele. Pensou? Respondeu Elinor. Quando voltam? Não sei. E assim terminou a conversa. Marianne nunca havia estado tão pouco disposta a dançar em sua vida quanto esteve aquela noite. Tão pouco havia ficado tão fatigada pelo exercício. Reclamou disso quando voltavam para Berkeley Street. Sim, disse a Sra. James. Sabemos qual o motivo disso muito bem. Se uma certa pessoa que não será nomeada estivesse lá, você não teria ficado nem um pouco cansada. E para dizer a verdade, não foi muito elegante da parte dele não te encontrar quando foi convidado. Convidado? Exclamou Marianne. Foi o que minha filha Lady Middleton me disse, pois parece que Sir John encontrou-o na rua, em algum lugar, esta manhã. Marianne não disse mais nada, mas parecia extremamente magoada. Impaciente naquela situação, por fazer algo que pudesse trazer alívio à sua irmã, Elinor decidiu escrever para sua mãe, na manhã seguinte, despertando nela temor pela saúde de Marianne, conseguir que fizesse as perguntas por tanto tempo adiadas. E ficou ainda mais decidida a fazê-lo perceber, após o café da manhã do dia seguinte, que Marianne estava escrevendo para Willoughby de novo, pois não podia supor que seria para qualquer outra pessoa. Lá pela metade do dia, a Sra. Jennings saiu sozinha para resolver seus assuntos, e Elinor imediatamente começou sua carta, enquanto Marianne, irrequieta demais para ocupar-se e ansiosa demais para conversar, andava de uma janela para outra ou na frente da lareira, em melancólica meditação. Elinor foi bastante franca em seu pedido para a mãe, contando tudo o que havia acontecido, assim como suas suspeitas da inconstância de Willoughby, implorando-lhe, com apelos a seu senso de dever e seu amor, que exigisse que Marianne contasse sua verdadeira situação em relação a ele. Mal havia acabado sua carta quando uma batida indicou que tinham visitas, e o coronel Brandon foi anunciado. Marianne, que o havia visto da janela e que odiava sua aparência de todos os tipos, saiu da sala antes que ele entrasse. Sua aparência estava mais séria do que o normal, e apesar de expressar sua satisfação ao encontrar a senhorita Dashwood sozinha, como se tivesse algo particular para contar-lhe, sentou-se por algum tempo sem dizer uma palavra. Elinor, convencida de que ele tinha alguma comunicação para fazer a ela relativamente à sua irmã, aguardou impaciente que começasse. Não era a primeira vez que sentia tal tipo de convicção, pois, mais de uma vez antes, desde que ele havia feito a observação, sua irmã parece estar mal hoje, ou sua irmã parece cabisbaixa, ele parecia estar prestes ou a divulgar ou a perguntar algo particular sobre ela. Após uma pausa de diversos minutos, ele quebrou o silêncio, perguntando a ela em um tom um tanto quanto agitado quando ele deveria parabenizá-la por ter ganhado um cunhado. Elinor não estava preparada para tal pergunta, e não tendo qualquer resposta pronta, foi obrigada a adotar a medida simples e comum de perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Ele tentou sorrir ao responder. O noivado entre sua irmã e o Sr. Willoughby já é sabido por todos. Não pode ser sabido por todos, respondeu Elinor, pois a própria família dela não está sabendo. Ele pareceu surpreso e disse: peço desculpas, temo que minha pergunta tenha sido impertinente, mas não suponho que qualquer tipo de sigilo fosse pretendido, visto que eles se correspondem abertamente e que seu casamento é comentado por todos. Como pode ser? Quem o senhor ouviu mencionar o assunto? Muitas pessoas, algumas das quais a senhorita não conhece, outras com quem tem intimidade, a senhora Jennings, a senhora Palmer e os Middleton. Ainda assim, eu poderia não ter acreditado, pois em questões das quais a mente não quer ser convencida, ela sempre encontrará algo para embasar suas dúvidas, caso eu não tivesse visto, por acidente, quando o criado me recebeu hoje, uma carta na mão dele, endereçada ao Sr. Willoughby, com a letra de sua irmã. Vim indagar, mas fiquei convencido antes que ele pudesse fazer a pergunta. Está tudo finalmente estabelecido? Será que seria impossível? Mas não tenho o direito e não teria qualquer chance de ser bem-sucedido. Desculpe-me, senhorita Dashwood. Creio ter agido errado ao falar tanto, mas mal sei o que fazer e tenho a maior confiança em sua prudência. Diga-me que está tudo absolutamente resolvido, que qualquer tentativa que, em suma, o segredo,
Se é que é possível manter segredo, é tudo o que resta. Essas palavras que transmitiram a Elinor uma declaração direta do amor dele por sua irmã a afetaram muito. Não conseguiu falar nada imediatamente, e mesmo quando se recobrou, debateu por um tempo sobre que resposta seria mais apropriada. O verdadeiro estado das coisas entre Willoughby e sua irmã era tão pouco conhecido por ela mesma que, ao tentar explicá-lo, ela corria o risco de falar demais, assim como não falar o suficiente. Ainda assim, visto que estava convencida que a afeição de Marianne por Willoughby não permitiria ao coronel qualquer esperança de sucesso, qualquer que fosse o resultado de tal afeição, e ao mesmo tempo querendo proteger a conduta da irmã contra a censura, achou mais prudente e gentil, após breve consideração, dizer mais do que realmente sabia ou acreditava. Portanto, reconheceu que, apesar de nunca ter sido informada pelos dois sobre os termos sob os quais se relacionavam, não tinha dúvidas de seu afeto mútuo e não estava surpresa por ficar sabendo que se correspondiam. Ele ouviu-a falar em silenciosa tensão, e quando Elinor terminou, levantou-se imediatamente da cadeira e, após dizer com a voz embargada: "A sua irmã deseja toda a felicidade imaginável a Willoughby ser digno dela." Despediu-se e saiu. Tal conversa não propiciou a Elinor qualquer conforto que pudesse diminuir a inquietude de sua mente quanto a outros pontos. Pelo contrário, ficou com uma impressão melancólica da infelicidade do coronel Brandon, e não podia nem ao menos desejar que tal tristeza fosse removida pela preocupação que lhe causava o próprio evento que a confirmaria. Capítulo 28. Nada ocorreu nos próximos 3 ou 4 dias que fizesse com que Elinor se arrependesse de ter pedido ajuda à mãe, pois Willoughby nem apareceu, nem escreveu. Havia-se comprometido, ao final daquele período, a acompanhar Lady Middleton a uma festa, a qual a senhora Jane estaria impedida de comparecer devido à indisposição de sua filha mais nova. E para tal festa, Marianne, sem o menor ânimo, descuidado com sua aparência e parecendo não ligar se ia ou ficava, se preparou, sem um único olhar de esperança ou expressão de prazer. Sentou-se perto da lareira da sala de estar, após o chá, até a chegada de Lady Middleton, sem se levantar da poltrona ou mudar sua posição uma única vez, perdida em seus próprios pensamentos e inconsciente da presença da irmã. Quando finalmente foram avisadas de que Lady Middleton as esperava na porta, teve um sobressalto, como se houvesse esquecido que esperava alguém. Chegaram a tempo em seu destino, e assim que a fila de carruagens à frente delas permitiu, desembarcaram, subiram nas escadas, ouviram seus nomes anunciados de um andar para o outro, em voz audível, e entraram em um cômodo esplendidamente iluminado, bastante cheio e insuportavelmente quente. Após terem cumprido as regras da cortesia, fazendo reverência à dona da casa, puderam misturar-se à multidão e compartilhar do calor e da inconveniência, aos quais sua chegada certamente acrescentara. Após algum tempo passado dizendo pouco e fazendo menos ainda, Lady Middleton sentou-se para jogar cartas e, visto que Marianne não estava com vontade de circular, ela e Elinor tiveram a sorte de encontrar cadeiras vazias e posicionaram-se perto da mesa. Não estavam ali sentadas há muito, quando Elinor avistou Willoughby, parando a poucos metros dela, absorto por uma conversa com uma jovem de aparência bem elegante. Seu olhar logo cruzou-se com um dele e ele imediatamente fez uma reverência, mas sem tentar falar com ela ou abordar Marianne, apesar de certamente tê-la visto. Então, continuou sua conversa com a mesma jovem dama. Elinor virou-se involuntariamente para Marianne, para ver se ele poderia passar despercebido por ela. Naquele momento, ela o notou pela primeira vez e, com sua expressão brilhando de felicidade, teria ido em direção a ele imediatamente, se sua irmã não a houvesse segurado. "Céus!" exclamou ela. "Ele está ali. Está logo ali. Oh, por que ele não olha para mim? Por que não posso falar com ele?" "Por favor, se recomponha", disse Elinor, "e não demonstre o que sente a todos os presentes. Talvez ele ainda não tenha visto você." Isto, contudo, era mais do que ela mesma podia acreditar, e manter-se calma em tal momento não estava somente além dos poderes de Marianne, como também de seus desejos. Sentou-se em impaciência agoniada, que afetava todos os seus traços. Finalmente, ele se virou de novo e olhou para ambas. Marianne teve um sobressalto e, pronunciando seu nome com um tom de afeto, estendeu a mão para ele. Ele aproximou-se e, dirigindo-se a Elinor, ao invés de Marianne, como se quisesse evitar o olhar desta última. Determinado a não observar sua atitude, perguntou apressadamente sobre a senhora Dashwood,
e há quanto tempo elas estavam na capital. Elinor perdeu toda a presença de espírito com tal tratamento e não conseguiu dizer uma palavra. Mas os sentimentos de sua irmã foram instantaneamente expressados. Sua face ficou rubra e ela exclamou em tom de grande emoção: "Meu Deus, Willoughby, o que significa isso? Você não recebeu minhas cartas? Não quer apertar minha mão?" Ele não pôde então evitar, mas o toque dela parecia causar-lhe dor, e segurou a mão dela só por um momento. Durante todo este tempo, era evidente que ele estava se esforçando para se manter composto. Elinor observou suas feições e viu sua expressão se tornar mais tranquila. Após uma pausa de alguns minutos, falou com calma: "Tive a honra de fazer uma visita à casa em Berkeley Street na última terça-feira, e fiquei muito desapontado por não ter tido a sorte de encontrar vocês e a Sra. Jennings em casa. Meu cartão não se perdeu, espero." "Mas não recebeu meus bilhetes?" exclamou Marianne com ansiedade aflita. "Deve ter havido algum erro, tenho certeza. Algum erro terrível. Qual pode ser o significado disto? Diga-me, Willoughby. Pelo amor de Deus, diga-me qual é o problema." Ele não respondeu. Seu rosto mudou, e todo o seu embaraço voltou. Porém, ao encontrar o olhar da jovem dama com quem estava falando antes, como se sentisse necessidade de fazer um esforço, imediatamente recobrou a compostura e disse: "Sim, tive o prazer de receber informação sobre sua chegada à cidade, que teve a bondade de me enviar." Então virou-se apressadamente, fazendo uma ligeira reverência, e foi de encontro à sua amiga. Marianne, que estava terrivelmente pálida e incapaz de ficar de pé, afundou-se na cadeira, e Elinor, esperando vê-la desmaiar a qualquer momento, tentou escondê-la dos olhos dos outros, enquanto tentava reavivá-la com água de lavanda. "Vá até ele, Elinor", exclamou ela assim que conseguiu falar, "e force-o a vir até mim. Diga-lhe que preciso vê-lo novamente. Devo falar com ele neste instante, não consigo descansar. Não terei um momento de paz até que tudo isso seja explicado. Algum desentendimento ou outro. Oh, vá até ele agora mesmo." "Como poderei fazer isso?" "Não, minha querida Marianne, você precisa esperar. Este não é o lugar para explicações. Espere só até amanhã." Contudo, foi com dificuldade que Elinor impediu Marianne de segui-lo. Convencê-la a controlar sua agitação, a esperar, pelo menos com aparência de compostura, até que pudesse falar com ele em maior privacidade de forma mais eficaz. Foi impossível, pois Marianne continuava incessantemente a externar sua tristeza em voz baixa, com exclamações de agonia. Pouco tempo depois, Elinor viu Willoughby sair da sala pela porta perto das escadarias, e dizendo a Marianne que ele havia ido embora, enfatizou a impossibilidade de falar com ele novamente naquela noite, como um novo argumento para que se acalmasse. Imediatamente, Marianne implorou à irmã que pedisse a Lady Middleton que as levasse para casa, pois estava arrasada demais para permanecer na festa por mais um minuto. Lady Middleton, apesar de estar no meio de uma rodada de cartas, ao ser informada de que Marianne não estava bem, era educada demais para fazer objeção, sequer por um momento a seu desejo de ir embora, e passando suas cartas para uma amiga, partiram assim que a carruagem foi encontrada. Quase que não falaram durante a volta a Berkeley Street. Marianne estava em uma agonia silenciosa, infeliz demais até mesmo para lágrimas. Mas visto que a Sra. Jennings, por sorte, ainda não havia voltado para casa, elas puderam ir diretamente para o quarto, onde sardicheiro a fizeram se recompor ligeiramente. Logo já havia se despido e entrado na cama, e como parecia querer ficar sozinha, sua irmã a deixou, e enquanto esperava o retorno da Sra. Jennings, teve tempo suficiente para pensar sobre o que havia se passado. Que algum tipo de noivado havia existido entre Willoughby e Marianne, ela não duvidava, e que Willoughby estava cansado do mesmo, parecia igualmente claro, pois, por mais que Marianne alimentasse seus próprios desejos, não podia atribuir tal comportamento a algum tipo de equívoco ou desentendimento. Nada além de uma completa mudança de sentimentos poderia explicá-lo. Sua indignação teria sido ainda mais forte se não houvesse testemunhado o embaraço que parecia indicar que Willoughby estava consciente de sua própria má conduta e que impediu que Elinor acreditasse que ele tinha tão poucos princípios que havia brincado com os sentimentos de sua irmã desde o começo, sem qualquer objetivo que merecesse uma investigação. A ausência pode ter enfraquecido sua afeição, e a conveniência pode tê-lo feito se decidir por superá-la, mas de que tal afeição havia existido, Elinor não podia duvidar. Quanto a Marianne, Elinor não podia refletir sobre a dor que um encontro tão doloroso já deveria ter trazido, e sobre a dor ainda mais severa que viria com a provável consequência do mesmo, sem a maior das preocupações.
Sua própria situação era melhor, por comparação, pois enquanto ela pudesse estimar Edward tanto quanto antes, por mais que pudessem ser separados no futuro, seu estado de espírito nunca iria sofrer. Mas todas as circunstâncias que pudessem piorar, tal mal pareciam estar unidas para aumentar a tristeza de Marianne, em uma separação final de Willoughby, em uma ruptura imediata e irreconciliável com ele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo capítulo.